Você precisa acreditar mais em si mesmo. Eu já ouvi muito as pessoas dizendo isso umas para as outras. Porém, a questão é eficaz? Em que medida? Eu acho que essa fala geralmente não é suficiente. Essa injunção, essa regra, geralmente não é suficiente, porque a autoconfiança depende de outros fatores, os quais eu vou tentar esclarecer um pouco aqui. Sim, se outras pessoas acreditam em nós, fica mais fácil que nós acreditemos em nós mesmos. O problema dessa fala é que ela tem um componente aí de gratificação social, o qual acaba entrando em uma certa contradição com a própria emissão dessa regra. Porque a minha impressão é de que, para o sujeito ter mais autoconfiança, sendo que essa autoconfiança possa ser alimentada socialmente, que alguém possa de fora chegar e ajudar essa pessoa a ter mais autoconfiança, essas pessoas que estão tentando ajudar essa pessoa a ter mais autoconfiança, essas pessoas precisam acreditar nessa pessoa, antes dela acreditar nela mesma. A minha impressão é de que a autoconfiança, ela brota da confiança que os outros têm na pessoa. A partir do momento que a pessoa, de alguma forma, os outros acreditam nela e vão estruturando e de alguma forma vão fortalecendo um apoio em relação a ela, para que ela possa acreditar mais em si mesma, esse apoio que vem de fora ajuda a estruturar um pouco da autoconfiança. Muitos vão dizer que a estrutura, na verdade, é a autoestima, e que a autoestima seria diferente da autoconfiança, que a autoestima seria essas gratificações, essa crença que as pessoas têm na própria pessoa, e muitas vezes a pessoa não tem essa crença nela mesma. Ela não teria essa crença nela mesma porque as atividades para as quais ela teria que desenvolver sua autoconfiança, ela de alguma forma não se tarimbou nessas atividades, ela não se habituou com elas, ela não adquiriu experiência. Porque as atividades e os comportamentos para os quais o sujeito quer adquirir autoconfiança, é fundamental que ele, de alguma forma, adquira experiência em relação a esses contextos e que essa experiência vai estruturando a autoconfiança, porque vai fazendo com que o sujeito já esteja tão habituado àquele contexto que ali é tudo muito mais automático, é tudo talvez mais simples, porque ele de alguma forma já sabe o caminho, e ele sabendo o caminho e ele tendo aprendido de forma mais definitiva, é isso que estrutura a autoconfiança. Quando ele consegue fazer aquilo de costas, quando ele com os pés nas costas, muitos dizem, aí fica mais fácil de ter autoconfiança. As pessoas podem criar uma regra, acredite em si mesmo, e você acreditando em si mesmo, nós de alguma forma vamos gratificá-lo em função de você demonstrar que está acreditando em si mesmo, ou de alguma forma demonstrar que está tendo firmeza para enfrentar algumas situações. Isso pode, na minha compreensão, ter um papel sim, porém, horas de voo são as mais importantes. O que eu estou dizendo por horas de voo? A experiência do sujeito naquela área. Se naquele contexto, naquela área de desempenho, o sujeito se sente completamente em casa, porque ele tem muito tempo ali de experiência, a autoconfiança dele é mais sólida do que simplesmente alguém dizer, você precisa acreditar mais em si mesmo. Senão a gente pode até fazer piada. Acredite em si mesmo, independentemente do quanto você esteja errado. Eu jamais diria isso para alguém, acredita em si mesmo de forma tão vaga, assim, tão genérica. É importante entender no que o sujeito tem que, de alguma forma, aumentar a sua autoconfiança, qual é o contexto específico. Não adianta, acredite mais em si mesmo. Tem pessoas que vão ter autoconfiança num contexto e não tem autoconfiança em outro. Isso é tão óbvio. Recomendar que alguém acredite mais em si mesmo, assim, de maneira tão genérica, eu acho que não tem muita eficácia, não tem muita função, não tem muito valor. Agora, vamos supor que você vá participar de uma entrevista. Você vai ser entrevistado, uma entrevista de emprego, uma seleção de algum programa educacional, e você precisa ali demonstrar firmeza. Não é autoconfiança, é firmeza, é diferente. E muitos vão dizer que essa firmeza, a questão da pose, pode te ajudar um pouco. Sim, pode ajudar um pouco, sim. Tá? A firmeza é fundamental, você falar de modo firme, por mais errado que às vezes esteja. É importante esse teatro, essa mise-en-scène. Ela é importante porque, de alguma forma, estabelece um outro nível ali em contato com a banca que está te examinando. E transmite confiança, de alguma forma envolve o público para o qual você está falando, com o qual você está se comunicando.
Então, se você está sendo avaliado, está sendo avaliado por sua apresentação oral, oratória é muito importante, e firmeza é muito importante. Falar, nem que seja a maior besteira do mundo, mas falar com firmeza. Isso eu já coloquei em outro vídeo, que é a questão dessa mise-en-scène e como trabalhar essa mise-en-scène, está na descrição abaixo. Inclusive é de uma professora norte-americana e que eu analisei criticamente a apresentação dela, o que ela estava colocando ali. Por hoje é isso, meus amigos. Muito obrigado pela sua audiência.